são chamados, mas muitos não são ungidos. Eu ainda não sou ungida, mas eu creio naquilo que eu creio que um dia eu vou casar, então eu vou esperar a minha unção vir junto com meu marido, amém, irmãos? Você decidir ser ungida antes, mulher. Homem não. Homem super mais simples, mas mulher. Se você for decidir ser ungida antes, você precisa casar com o pastor. Então, toma uma Bruno, não deixe um dia antes que você case. Amém? Amém? É o que eu penso. Agora, se você tem a vontade de ser ungida logo, vá em frente, siga o seu coração e o Espírito Santo. Mas eu acredito que uma mulher, eu e minha casa, acreditamos que uma mulher antes, solteira, ou ela tem que ter um posicionamento muito forte, ser ungida, ou ela espera para casar, né? Eu estou esperando meu casamento, vai vir daqui sentido. Ainda não conheço o boy, mas vou conhecer. Gente, eu amei isso aqui, ficou lindo. Eu quero mais dois e o Flávio. E para de ficar me cobrando, que eu só tenho nota de 100 ali em cima, não tem trocado. Temos sim. Bom? Temos sim. É, tem? Temos. Tesoura. Tá. Amém. Espírito Santo, eu peço que o Senhor seja bem-vindo neste lugar. Aleluia. E nesse momento, Pai, que eu não fale mais do meu eu, mas do que o Senhor quer falar em mim, fale através da minha boca. Oh, Espírito Santo, esse lugar é tão lindo, é tão especial. E o Senhor disse que nós somos fortes, nós já vencemos o maligno. Pai, cumpre em nós essa palavra todos os dias. É o nosso anseio. O nosso espírito clama por perfeição, Pai. Mas muitas vezes o diabo vem nos enganando, dizendo que não tem como ninguém ser perfeito, não tem como ninguém ser santo, sendo que a tua palavra diz: sede santos, pois eu sou santo. Pai, vem quebrar esse jugo do inferno, que quer dizer que nós não somos santos, nós não podemos ser perfeitos, que não há como não viver sem pecar, pois o Senhor mesmo viveu aqui nessa terra sem pecado. O Senhor morreu e ressuscitou para que um dia tivéssemos vida e a vida eterna. Espírito Santo, nós queremos tomar posse dessa vida eterna. Nós queremos tomar posse, Pai, dessa vida em abundância, dessa liberdade plena, Senhor, que é viver sem mácula, que é viver, Senhor, sem aquilo que podemos ter remorso. Pai, a pastora cantou aqui agorinha: desperta o noivo, desperta o noivo. Mas o Senhor não vai querer uma noiva manchada. O Senhor não vai querer uma noiva impura. O Senhor não vai querer, Senhor, uma noiva que tenha o vestido rasgado, uma noiva que tenha um passado com outros caras, com outra vida. O Senhor não quer, o Senhor quer ela pura, o Senhor quer ela virgem, o Senhor quer ela, Pai, sem mácula. Ei, Espírito Santo, seja bem-vindo em nossa vida. Restaura, Pai, restaura aquilo que foi tomado, restaura aquilo, Senhor, que às vezes não tínhamos entendimento e deixamos ser furtado de nós. Espírito Santo, restaura cada homem e cada mulher aqui. E nesse momento eu digo, em relação à virgindade, em relação à santidade, onde, Pai, nós começamos a introdução do que é ser santo. E hoje, Pai, nós queremos nos despertar ainda mais para aquilo que o Senhor quer falar em relação aos nossos sentimentos, em relação às nossas emoções, em relação às brincadeiras, em relação àquilo que o Senhor quer abrir os nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te dizemos bem-vindo, bem-vindo, Espírito Santo. Não se afaste de nós, não se afaste de nós. Amém. Aleluia. Quero ler Eclesiastes. Primeiro vamos ler Provérbios. Provérbios é bem legal. Provérbios, todo mundo sabe qual que é ele. Bem bacana. Vou ler inteiro. Amém? Vocês vão ter que ter um saco de batata para me aguentar. Vai demorar um pouquinho. Mas como amanhã é domingo, quem trabalha aqui amanhã? Quem trabalha? Amém. Trabalha? Mas trabalha não muito cedo, né? Um pouquinho mais tarde, né? Porque geralmente quando era curso de jovens,
Eu era a única que tinha que sair mais cedo. Eu, sendo a filha do pastor, eu tinha que sair mais cedo porque eu trabalhava no mercado. Eu trabalhei 4 anos e meio no mercado e eu era caixa. Na verdade, eu era auxiliar administrativo, mas domingo eu era caixa, porque eu optei descansar no sábado. E aí, eu precisei escolher um domingo. Eu falei, patroa, eu não quero trabalhar no sábado, o sábado é do Senhor. E aí eu falei assim, ela falou assim, então tá, daí domingo eu preciso de você. Eu falei, então tô aí, né? Aí quando era culto do jovem, sentia vigília, eu ficava lá, às vezes ficava um pouquinho, às vezes nem ficava, porque era muito cansativo. Às vezes a palavra começava só mais tarde. Mas estou firme e forte, amém? Quem tem um compromisso, cubra com ele. Amém. Quem achou o Provérbios 1? Ele é assim. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles terão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disser, venha conosco, fiquemos de tocaia para manter alguém, para matar alguém. Vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Juntos ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, e estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves os observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Armam a emboscada contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos, que assim procede, a si mesmo se destrói. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Eu quero dizer aqui, até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando os que temem se abater sobre vocês, quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho,
e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Amém? Amém. Agora vamos lá em Eclesiastes, antes que eu comece falando alguma coisa. 5, 1. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa bando tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Amém? Amém. Eu quero falar uma palavra que eu ouvi da Sara Shiva. E essa palavra mexeu muito com a minha estrutura, porque eu dentro da igreja, como eu falei para você, eu tenho 24 anos. Meu pai converteu, eu tinha 3 anos de idade, dia 10 de outubro de 96. E eu sempre vivi na igreja, então tipo assim, claro, a gente não vai ser mentiroso em dizer que eu me alegro em ser santa dentro da igreja. Mas eu despertei. Eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou dentro da igreja, eu estou fingindo ser uma coisa e estou vivendo outra, totalmente diferente. Por isso que eu li Provérbios para vocês, para que vocês depois anotem e vocês leiam atentamente. Lá fala sobre você obedecer os seus pais. Tem muitos pais aqui que não são evangélicos, algumas coisas a gente precisa renunciar. Mas enquanto você é menor de idade, você precisa obedecer seu pai. Amém? Você precisa obedecer sua mãe. Mas tem muita coisa que em Provérbios fala e a gente tem que atentar e obedecer a eles. Amém? E lá está falando que a gente precisa abrir a nossa cabeça. E está falando claramente, vocês inexperientes. Todo mundo aqui é experiente de alguma coisa? Eu acho que nem o mais velho aqui se considera experiente. E a Bíblia está exortando: ouça o meu conselho, seja cheio do temor do Senhor, não vá pelo caminho tortuoso, não vá pelas veredas dos maus, não vá pelo caminho dos inexperientes, você vai se ferrar. É isso que a Bíblia quer dizer. Você vai se lascar. Você precisa acordar, você precisa ver, não hoje, mas você precisa ver o amanhã. O que você plantar, você vai colher. Amém? Despertando vocês sobre isso, eu quero falar sobre defraudação emocional. Então eu ouvi essa palavra da Sara Shiva. Ela tem um livro, eu comprei o livro, eu li o livro. E aí, meu pai falou assim: Bruna, você vai lá ministrar no pastor Osvaldo? Eu quero que você ministra defraudação, porque eu ministrei na igreja e ele achou muito interessante. Eu não sabia, até então, eu não sabia o que pregar, o que falar. Eu creio que foi Deus que falou na boca do meu pai, amém? Aí, eu ouvi a palavra dela e ela falando sobre esse espírito que age dentro da igreja. E aí eu fui atrás do que significa defraudar. Se alguém quiser anotar, significa esbulhar alguém ou algo por meio de fraude, fraudar. Ou esbulhar alguém ou algo por meio de mentiras, porque fraude é uma mentira. Geralmente acontece fraude em documentos, né?
Alguém fraudou um documento. Então, esbulhar alguém, que é esbulhar, machucar, ferir, ou qualquer prejudicar, qualquer dessas palavras encaixa, tá, amém? Lesar, fraudar, iludir e enganar. Defraudação significa isso. Mas, Bruna, por que você quer falar sobre defraudação? A gente vai abrir lá em Tessalonicenses 4, do 1 ao 11. Amém? Hoje a gente vai usar bastante a Bíblia. Eu sou um pouco relaxada, irmão, em relação à decoração de versículos. Eu era para ser bem melhor, eu reconheço meu pecado. Meu pai, ele decora os versículos assim, sabe? E aí, às vezes eu falo assim, pai, onde está assim, assim, sabe? Eu falo certinho, sabe? Só que eu não decoro a palavra. Aí fica bem. Eu fico perguntando para ele, às vezes eu tenho que ir na internet procurar onde está, mas eu vou reto. Então, lá em Tessalonicenses 4, do 1 ao 11. É uma leitura um pouquinho extensa, como as outras. É a primeira Tessalonicenses? Primeira, perdão. Como eu disse ontem para vocês, a minha Bíblia já não é uma versão internacional, é uma versão nova para entendimento dos jovens, ou de quem não entende a Bíblia ainda. Ele fala assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Amém? É assim que a igreja está procedendo. Agora lhe pedimos e o exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Não fiquem estacionados, cresçam. Vamos para frente. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão. Aqui, irmãos, nessa palavra que eu estou lendo, prejudique, algumas Bíblias vai estar não defraude. Tem alguém que tem defraude? Ninguém? Mas ele está dizendo aqui, ó. Neste assunto, ninguém defraude seu irmão, nem dele se aproveite. É o que eu acabei de ler. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos e em toda a vitória da conquista. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Amém? Amém. Todo mundo compreendeu o texto? Então a gente tem que ser sempre para fora, o que já está falando bem claro. Então, só mais um pouquinho baixinho. Gálatas 5, 16 ao 26. É outra leitura extensa, mas eu vou chegar lá, tá? Amém. Então, é só para vocês acompanhar o meu raciocínio. Amém. Vou ler rapidinho. Quem achou, achou. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são
Vamos repetir? Imoralidade sexual, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedias, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Então, em Tessalonicenses, vemos o que Deus nos adverte a respeito da defraudação e de como agir em relação a este pecado. É pecado você defraudar o seu irmão. Como que eu defraudo meu irmão? Quando eu minto para ele em relação a algo que eu digo que vou fazer, mas não vou, ou não quero fazer. O diabo sempre vem agindo na igreja de forma maligna a levar aqueles que realmente acreditam na santidade. Ele sempre vem querer botar seta e dizer que não está legal você viver dessa forma. Ele sempre vai vir querer dizer que o melhor é você ir pelos desejos da carne. O melhor é você não jejuar. O melhor é você não ir na onda do seu pai e da sua mãe, que aquele não é legal. Não ir na onda do pastor e da pastora. Que isso? Beijo é legal, ficar é legal, paquerar é legal, dar uma bebidinha é legal, qualquer coisa é legal. Tudo que está no mundo é legal. E ele vem fortemente. E eu digo para você que não vem só em você, viu? Vem em mim e muito forte. Até porque meu pai veio de uma vida defraudada. Meu pai veio de uma vida de pecado. E eu, às vezes, o diabo quer dizer assim: por que ele pôde sair e você não? Ele foi restaurado. Aí, ó, tá vendo? Ele é um pastorzão. Você também pode curtir. Que isso? E o que me indigna, ultimamente, tem me indignado, não são as pregações de prosperidade, aquelas pregações que a gente vê em algumas televisões também. Isso não me indigna, não. O que me indigna é um homem e uma mulher que se diz de Deus vir na frente da igreja e querer dar um testemunho de vida podre e dizer que aquilo é bonito ser contado. Irmãos, a gente tem vivido uma geração assim, ó, que olha só para aquela coisa, que olha só, tipo assim, eu tô dentro da igreja a vida inteira, eu não tenho nada para contar de sujo. Isso não é legal, os outros não vão me ver legal. É mentira. Os outros vão te ver de uma forma diferente se você for diferente do pecado. É muito nojento a gente ver o testemunho dos ladrões, ver o testemunho dos estupradores dando em cima do púlpito, dizendo que aquilo é um testemunho. Aquilo não é um testemunho, aquilo é um testemunho. Amém? Amém. Então, assim, glória a Deus, a gente precisa mesmo ouvir certos tipos de testemunhos. Mas o que me indigna é que dentro da igreja está implantado um espírito que aquilo é mais bonito do que dar um testemunho de vida limpo. Amém? Isso vai me indignando, e se eu vou crescer, eu fui crescendo, ouvindo, o irmão fulano de tal vai dar um testemunho. Quando ele vai dar um testemunho, ele só abusou, ele só roubou, e por isso que o mundo está frustrado com a gente. Porque o cara fez de tudo e ainda é pastor? Não. A gente tem que falar: eu vou ser um pastor, uma pastora, ou eu vou ser um servo, uma serva de excelência. Porque a Bíblia diz assim: se você sabe fazer o bem, não faz, você peca. Então, se você sabe que beijar é pecado, roubar é pecado, sair para o mundo é pecado, não faça. Porque se você sabe fazer o bem e não faz, você está pecando. Amém? Amém. Quando estamos desfocados daquilo que Deus tem preparado para nós somos tendenciosos a cometer pecados contra a nossa alma e a nossa conduta.
E eu quero aqui focar em muitas coisas que eu vivi e que eu realmente vejo dentro da igreja. Muitas vezes a gente desvanece dentro da igreja, a gente só não sai. Por muitas vezes eu vivi assim, dentro da igreja. Fraca, descontente, meu pai insistindo comigo, minha mãe insistindo comigo. Quem insiste muito é minha mãe. Minha mãe, ela pega muito no pé, ela pega doído. Meu pai, ele é um cara duro, mas minha mãe, eu prefiro apanhar do que ouvir minha mãe. E ela pega, ela fala, levanta, vai orar, isso não é o seu caminho. O seu caminho é um caminho de excelência. E a gente fica desfocado. E dentro da igreja, a gente é aqui uma igreja só de jovens, né? Não tem velhos aqui. E aqui eu quero focar em nossos pensamentos tendenciosos, nossos pensamentos de desânimos. Mas eu vou ir para uma área que às vezes pode te assustar, você pode dizer assim, eu não faço isso, ou eu já fiz isso. Mas eu quero te mostrar que quando a gente tende a desfocar de Cristo, a gente vai por um caminho tortuoso dentro da igreja. Amém? Quem está me entendendo? Amém. Amém. Aí eu vou falar sobre a defraudação emocional. E há várias formas de se engodar a defraudação. Como vimos, defraudar é um pecado onde a pessoa leva a si mesmo ou a outra a um prejuízo. Em nosso caso, em um prejuízo emocional. Dentro da igreja, a gente vê prejuízos emocionais. E eu vou dizer vou dizer especificamente de namoros inapropriados dentro da igreja, amém? De sentimentos inapropriados dentro da igreja, que nos levam a ficar fracos, a ficar tendenciosos ao mal, amém? Quem aqui tem mais de 18 anos? Quem aqui tem formação? Segundo grau? Só eu? Mais ou menos? Quem está cursando a faculdade? Amém. Então vocês estão no rumo de casar. Quem tem mais de 18 anos e ainda não está cursando a faculdade, nem pensa em casar, amém? Isso é uma ideia minha, mas é legal ouvir isso. Como eu, dentro da igreja, posso defraudar alguém ou a mim mesmo? Gerando expectativa que eu não posso suprir na outra pessoa. Gerando uma expectativa de que eu vou me relacionar e vai dar certo e a gente vai viver feliz para sempre. E a primeira defraudação que eu quero falar aqui é o cupido gospel. Amém? Quem quiser anotar, pode anotar. E depois a Cissa Tarativa falando que ela é uma mulher muito sábia, muito de Deus. Ela tem 40 e poucos anos, não casou ainda. Claro que ela não é nenhuma virgem, mas ela sabe do que está falando. Eu ouvi ela 2 vezes no intensivo e sempre que eu tenho oportunidade eu gosto de ouvir ela. Ela é bem mentidona assim na pregação, mas só que ela é uma mulher de Deus. Amém? Às vezes eu também posso ser mentida e nem sei se sou, né? Mas eu gosto dela, admiro ela, ela é uma mulher de caráter. Conheci a filha dela pessoalmente, mas não tive muita amizade. Mas ela é uma mulher de Deus. Então escute. Então o primeiro é o cupido gospel. O que é o cupido gospel? É um espírito maligno que age dentro das igrejas. Geralmente conhecemos como empurra-empurra. O tal do o amigo que indica o outro amigo. Amém? Isso é um pecado, viu? Isso é um pecado. E costumamos ver esse tipo de atitude, muitas vezes praticamos dela, quando em nossa cabeça o amigo mais próximo está solteiro. Vou pegar a Nanda aqui, vem cá. Fala, Deus! Nanda, acho que o Flávio está gostando de você, cara. Meu Deus do céu! Fala, Deus. Não fica com essa carinha não, porque o Flávio é um homem de Deus. Amém! Eu acho Não, mas eu acho que ele ficou te elogiando porque ele gosta de você. Eu acho que você tinha que dar uma chance com ele. Manda um zap pra ele. Fala um oi pra ele. Ó, vai, ele tá todo apaixonado. Eu acho que depois vai dar certo. Não, pode ficar aqui. Fica aqui, porque eu tô dando exemplo, tá bom? Amém? Amém. E esse é o empurra-empurra. E a Bíblia diz em... Fiquem um pouquinho. Mateus 5,37. Vamos lá? Quem abre lá comigo?
quê? O filho gospel, ele tende a fantasiar. Eu vi a pessoa olhando para outra pessoa, eu já falo, o cara tá gostando dela. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. O cara às vezes nem estava olhando com outro olhar, às vezes é só uma amizade. E aquilo vai machucar os dois. Amém? Amém. Eu estou falando uma coisa que eu já fiz e que eu já machuquei muitas amigas fazendo esse tipo de atitude. Amém? Eu tenho muita amiga na igreja porque eu sou, não sei se é porque eu sou muito receptiva ou se é porque eu sou filha do pastor, mas eu tenho muita menina que vem em mim e eu sou muito brincalhona. Eu não sou bruta, sou muito brincalhona. Amém, Deus. O que está escrito em Mateus 5,37? Se é para ler, vamos ler alto, tá bom? Não lê murmurando. Seja como falar. Sim, sim, não. O que passa disso é de procedência maligna. Tiago 5,12, por favor. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, o sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Aí eu chego na Ananda e falo, cara, o Flávio está gostando de você, eu acho que você tinha que dar uma atenção para ele. E aí, a Ananda começa a interessar no cara. E ela começa a apaixonar no Flávio, olha pro Flávio. E eu menti pra Amanda, porque eu não fui no cara falar com ele, perguntaria aí, você sente alguma coisa por ela? E aí eu menti pra Amanda e eu gerei uma expectativa dentro dela. Aí a tonta vai lá e conversa com ele. E aí se lasca, gera uma ferida dentro da alma que a pessoa fica com vergonha. E muitas vezes tem meninas que saem da igreja com vergonha desse tipo de atitude. Nós, como crente, querendo empurrar. Geralmente acontece com meninas novatas dentro da igreja. Quando o rapaz é muito velho dentro da igreja, chega aquela menina e a outra começa. Eu faço amizade com a novata, eu vou lá no rapaz e falo, ó, fulano é solteira, tal. E eu creio assim que cada um tem que se achegar. Se o Flávio quisesse alguma coisa com a Nanda, Flávio que tinha que chegar e falar. Se ele quisesse a minha ajuda, ele tinha que chegar em mim. Então por isso que a Bíblia diz, seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso é você tem o diálogo. E a gente tem agido como o diálogo. Amém? A gente tem feito fofoca, feito conversinha paralela em relação ao sentimento dos outros. E eu vou dizer um negócio, brincar com o sentimento dos outros é pesado. Verdade. Pode sentar, não. Porque brincaram com os meus sentimentos e eu fiquei muito ferida. Quando eu tive um namorado e o cara falou que queria casar comigo e ele, na verdade, não queria. E assim, quando eu digo que Flávio estava apaixonado por Ananda, eu estava mentindo, sendo que ele não estava apaixonado por Ananda. E aquilo produziu uma expectativa em Ananda que iria suprir todas as vontades dela, mas só que não foi realizado porque Flávio não queria. E eu menti, e é pecado mentir. Amém? Amém. Eu vou contar um testemunho meu que aconteceu quando eu estava gostando de um rapaz. Eu já tinha terminado meu namoro, já tem uns 2 anos. Eu fiquei mal pra caramba. E aí, por que meu pai tem tanto medo de eu apaixonar pelo Bruno? Porque eu sofri muito por um negão, amém? Ele mandou uma mensagem falando, não, eu cuido da Bruna e não deixa o Bruno chegar perto dela. Aí ela falou assim, mas ela não tem chance. Aí ele falou assim, não, ela tem chance sim, porque ela gosta do negão. Ei, aí, agora eu tava gostando de um rapaz, e ele era um rapaz muito bonito dentro da igreja. E aí a mãe dele, recém-chegada na igreja e tal, acho que fazia nem um ano que ela tinha chegado na igreja, e ele tinha acabado de sair de um relacionamento. E eu muito pra frente fui e disse pra ele que eu gostava dele, e ele veio e falou que gostava de mim. E tentamos ali convencer meu pai de que nós iríamos namorar. Mas meu pai bateu o pé e disse que não, que ele não era homem pra mim
e que aquilo não seria de Deus. Chegou uma irmã, uma profeta, muito amiga da mãe dele, falou assim: Bruna, o fulano é teu. Aí pensa, só que eu tinha assim, eu tenho um profeta. Eu acredito muito em profecia, mas depende da profecia, meu irmão, aquilo não entra, e aquilo não desceu, ficou aqui. Por mais que eu queria que Deus satisfazesse aquela vontade, eu falei assim: isso não é de Deus. Aí passou o tempo, eu vi a armação, eu vi a jogada. Minha mãe muito chateada comigo, porque eu estava tentando convencer ele de que ele era um rapaz legal, mas ele não era. E eu vi a jogada da mãe dele, acordei, abri meus olhos e pronto, parou. A irmã veio de novo em mim e falou assim: Bruna, quando eu disse que você era dele, eu não disse agora, eu te vejo num futuro distante. Falei: olha, se ele é meu, Deus vai mover céu e terra, ele vai vir. Porque a gente chega numa idade, geralmente depois dos 18, é a idade de casar no Brasil. E aquilo vai apertando, porque os irmãos estão vendo o tempo passar e você não está casando. Tem muitos jovens já casando lá na igreja e eu ainda estou ficando. E aquilo vai despertando as irmãs e os irmãos falam assim: mas você está muito velha já. Não, eu não estou velha, eu não estou encalhada. Encalhada é quem casa. Se casar errado, ainda mais. Porque se casou, você vai ter que ficar roendo caroço até o final da vida. Aí você se encalhou. Pastor Oswaldo e pastora Dayá são dois encalhados. Um tem que viver pro outro a vida inteira, amém? O pastor e a pastora lá atrás também acho que são casados, né? Glória a Deus. São dois encalhados. Quem é solteiro não é encalhado, amém? Não vai na onda de profecia errada, não vai na onda de cupido gospel. Isso é mentira. Isso frustra a gente dentro da igreja, porque a gente acha que Deus não está ouvindo. E tem muita irmãzinha e irmãozinho que vem para a igreja, que eu creio que é Deus restaurando a vida, o sentimento, restaurando tudo aquilo que o diabo fraudou. E ele chega na igreja e a pessoa quer que ele case, a pessoa quer que ele tenha uma vida conjugal. Cara, não é assim. Deus tem preparado para você. E às vezes as irmãs dentro da igreja ficam com a mente bitolada. Meu Deus, eu já tenho 3 anos sem conhecer um cara. Ai, Senhor, você não vai mandar o meu? Não, não vai mandar. Ele não é obrigado a mandar no seu tempo. Você foi para a igreja no seu tempo, por que ele tem que fazer o que é seu no seu tempo? Não, ele tem que fazer o que ele quer fazer no tempo dele, amém? Tira, homens e mulheres. Não é só as mulheres que pensam, não. Homens também, tem muito homem desesperado, se enfiando a cara no que é errado, se enfiando a cara de qualquer mulher que ele conhece, começa um relacionamento errado, depois se frustra. Até dentro da igreja, irmão, você pode às vezes casar sem beijar e você não conhecer a pessoa direito, e às vezes não ser aquilo que Deus não queira para você, talvez ser aquilo que Deus não queira para você, e você está ali empurrando com a barriga. Casa e se ferra. Casa e se ferra. Essa é a palavra, amém? Amém. Precisamos vigiar mais a respeito dessas brincadeiras. E eu peço, meu Deus, para com essas brincadeiras na igreja, isso machuca. Tem um ministério que escolheu esperar, né? Agora tem um ministério que escolheu avançar. Você tem boate gospel, né? Quem já foi na boate gospel? Escolhi atirar. Ninguém, né? Você já foi, pá? Toma vergonha, Meu Deus, cara. O que tinha lá? Bebida? O que tinha? Sem álcool. Era tudo sem álcool. Eu fui numa balada. Era gospel. E na balada gospel, beber cerveja sem álcool? Não, cerveja não. Não, cerveja eu não. bebo vinho, é melhor, né? Cerveja não. É verdade? Isso é uma pouca vergonha, tal da balada gospel. Desculpa, Flávio. Não, faz tempo, fui uns 10 anos atrás. Mas é uma pouca vergonha que vocês têm inventado, porque isso é uma cilada do diabo. E sai muito prenhazinha lá dentro, né? Porque isso só gera fornicação. Amém. Eu nunca fui e eu não quero falar de quem foi. Manda um alô pro seu pai. Alô, pai. Alô, mãe. Estou aqui, cheio de jovem. Não vai na onda do Bruno, pai. Não vai. Tá bom?
engraçado, nós estamos ligados. Amém. Eu quero ir em... Tá, eu tava falando, o pastor me desnorteou aqui todinho. Tá da balada, né? Mas eu quero chegar em outro assunto. Amém. As pessoas vão se frustrando dentro da igreja e acham que aquilo, que Deus tem que agir da forma que eles querem, não é. Isso também é uma forma de defraudação. A gente vai machucando a nossa alma. Eu quero abrir Cânticos dos Cânticos, número 8, versículo 8. Por favor. Não vou falar de amor. Cânticos e Cânticos dos casados. Amém? Amém. Cantares, tá, gente? Cantares. Quem tem cantares é cantares. Quem tem Cânticos dos Cânticos é Cânticos dos Cânticos. Ah. Temos uma irmãzinha, seus seios ainda não estão crescidos. Que faremos com nossa irmã no dia que for pedida em casamento? Se ela for um muro, construiremos sobre ela uma torre de prata. Se ela for uma porta, nós a reforçaremos com tábuas de cedro. Amém? Amém. Aqui não está falando de uma criança de 15 anos. Aqui está falando de nós, jovens, que não estamos preparados para casar. Amém? Amém. Daqueles jovens que chegam na igreja e fica aquele empurra, aquela coisa toda. Quando alguém chegar numa irmã ou no irmão, cabe ao pastor e à pastora decidir se aquilo é de Deus. Mas se você vê, irmão, que aquilo é uma jogada, que aquilo ela vai se ferrar e você sabe que aquilo não é de Deus, porque aqui há o espírito de profecia, amém? Tem que ter profeta aqui no meio, amém? Amém. E se você vê que aquilo não é uma condição certa, vá ter com o seu irmão. Vá ter com o seu irmão, porque você vai ser cobrado no sangue dele. Por isso que quando você vê que a pessoa está tendenciosa a errar, é legal você chegar e falar: Bárbara, não é legal o que você está fazendo. Cuida, muda de direção. Se ela não ouvir a primeira vez, vá a segunda vez com um testemunho. Com uma testemunha, diga: Bárbara, muda de direção. A terceira vez você chega no pastor. Se a direção está errada, você precisa conversar com seu amigo. Mas você não pode ficar no empurra com ele. Cada um tem que saber chegar na pessoa que deseja. Se a pessoa é tímida, ela vai ter que despertar da timidez. Irmão, tímido casa, viu? Se fosse assim, filha de delegado não casava. Porque o cara é mó bravo e filha de delegado casa. Então o tímido também casa. Amém? Amém. Então vamos parar com essa ideia de cupido gospel dentro da igreja. Isso vai matando a gente, isso vai frustrando. Você chega a certo ponto de pensar assim: Senhor, eu tenho tanto tempo. Eu já pensei por várias vezes: Senhor, eu aqui com 18, 19 anos, nunca dei um beijo, nunca aprontei, nunca saí numa festa, eu não sei o que é um carnaval e o Senhor ainda não mandou o meu. O Senhor me mandou uma porcaria que me ferrou, só atrapalhou o meu ministério. E eu ficava assim: o Senhor está fazendo errado, o Senhor está fazendo errado. E errado estava fazendo eu e meus amigos que ficavam me empurrando, amém? Ou eu quando eu empurrava minhas amigas. E eu quero falar sobre a azaração gospel. O que é a azaração gospel? É quando duas pessoas estão se flertando ou paquerando, mas não querem assumir um casamento. Vou repetir. É quando duas pessoas estão paquerando ou flertando, às vezes alguns aqui, mas não querem assumir um casamento. Esses são os típicos namoros aprovados, não aprovados, mas que querem holofotes. É o típico namoro que pastor e pastora está dizendo: não faça, e o cara quer, e a mulher quer. Nesses casos, geralmente alguém sai machucado, pois sempre alguém se apega mais que o outro. Geralmente vemos esses casos acabando ou em sexo ou em uma saída da igreja. Então,
eu quero dizer aqui. Como é que é seu nome? Hã? Davi? Davi, se você olhar para mim, eu olhar para você e gerar uma expectativa de namoro, mas você não quiser casar comigo e nem eu quiser casar com você, a gente vai estar pecando. Amém? Quem está entendendo? Amém. A gente está pecando porque a gente está falando sim, sim e não, não ao mesmo tempo. Amém? Porque todo mundo sabe que casamento, que namoro é para casar. Por isso que já diz corte. E é errado dizer corte, eu não sei se é corte ou namoro, que namoro é quando é namoro. Quando a pessoa está. Namoro é quando a pessoa já tem contato físico. Então namoro é só depois do casamento, amém? Então se você, meu irmão e minha irmã, assumir um relacionamento e não quer casar, sai dessa furada. Porque eu vi um irmão meu dentro da minha casa, irmão não de sangue, mas considerava muito porque ele passou, o pastor Oswaldo conheceu ele era o levita da igreja. E aí ele decidiu namorar. E meu pai falou, não namora, foi o que eu contei ontem, que aconteceu no cemitério. Ele namorou, sem a aprovação do meu pai, sem a aprovação do pastor dele. E ele foi, namorou a menina com 15, ele com 16. Namoraram um ano, acho que no segundo ano foi pro Beleléu. E aí não quiseram que ele assumisse o pecado. Porque lá em Primavera é o seguinte: se você cair e escandalizar os de fora, você precisa vir à igreja, incitar a palavra, precisa vir à igreja, pedir o perdão da igreja. E assim como está ligado na terra, será ligado no céu, amém? E o meu pai exige que quem cai e quem tem ministério, principalmente, venha ao altar e confesse. Ele fugiu de confessar. E deixou a moça distribuindo convitinhos de casamento. Que eles passaram muito do limite. E eles, nessa época eles já queriam casar, mas na época que eles caíram, eles não queriam casar. Mas decidiram que tinham que casar porque transaram. E aí ele deixou a moça distribuir um convite. No terceiro dia antes do casamento, ele ligou para ela e falou: olha, eu não quero mais nada com você. Eu decidi que não é você. E ele tinha caído com outra moça. Essa moça ficou na igreja, confessou, se levantou. Só que ela tinha um espírito muito forte de combatido, ela não conseguiu e caiu com o outro. O outro rapaz conseguiu, se levantou, casaram. Ela ficou 3 anos com ele. No terceiro ano, ela traiu o rapaz com outra pessoa. O que eu quero dizer? Se eles tivessem escutado meu pai com 15 ou 16 anos, eu acredito, irmãos, plenamente que eles não teriam passado por esse caminho. Porque até hoje, um é apaixonado pelo outro, mas o pecado não deixa eles se aproximarem. Porque a Bíblia é exata. Você tem que se levantar da onde caiu. Amém? Por isso que tem muito casamento frustrado. O casamento da minha mãe foi um casamento frustrado. Antes de conhecer a Cristo. Porque ela sabia que era errado e ela fez. E eu acredito que se o rapaz e a moça tivessem escutado meu pai, não tinha passado por esse caminho. Porque o rapaz foi e mudou para Cuiabá. Em Cuiabá ele conheceu outra moça. A moça que ele deixou, que ele escolheu para deixar a outra. E hoje ele é o maior corno dentro da igreja. Ele vive com a menina, tem 2 filhos, ele tem um ministério lindo. O ministério dele é parecido com o Cirilo. Quando ele canta, é só agora. Só que a mulher dele não é posicionada. E ele também não tem postura. Por quê? Por que ele não tem postura? Porque decidiu casar errado. E ele vive de chifre em chifre, de galho em galho. Tinha vezes que ele ligava para um amigo dele em Primavera para saber se a fulana estava por aí. E é uma situação complicada. E como o Provérbios disse, não faça como os inexperientes. Não vá pelo mesmo caminho. Amém? Amém. Eu quero abrir em Apocalipse 3, 15, 16 e 19. Mas é 3. Apocalipse. O livro da Revelação.
Conheço as suas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Vamos ler de novo? Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Amém? Amém. Então, meus amados, eu não sei falar isso. Gostei de falar agora. Então, jovens, eu quero dizer que eu cometi esse pecado quando eu namorei. Na verdade, eu não cometi consciente, porque quando eu decidi namorar, eu sabia que eu queria um namoro para casamento. Eu sempre soube que namorar é para casar. E eu apaixonei nesse rapaz, e ele me iludia. Ele falava que ele era filho de pastor também, que a família dele era do Mato Grosso do Sul, e que ele tinha sofrido quando ele era da igreja, ele tinha desviado, aí ele voltou. Eu cheguei ao ponto de acreditar que ele era virgem. E aquilo foi me engodando, aquilo foi gerando uma expectativa de casamento. E o cara fez eu sofrer. E eu fui errado porque eu não vigiei com o meu namoro. Eu não pedi ao Senhor se aquilo era de Deus. Eu só pedi a permissão dos meus pais. Como eu estava na idade, meus pais me liberaram. E meu pai e minha mãe sempre foi muito confiante em mim. Eu sempre fui muito aberta. Eu não tenho o que esconder. Eu falo, vocês veem que eu falo rasgado. Eu acho que a pessoa só é livre, só é verdadeiramente feliz como ela é sem máscara. Quando ela tem máscara, eu acho que ela não consegue dormir no travesseiro. Porque por muitas vezes que eu tento esconder as coisas, o meu travesseiro me incomoda. Amém? E o cara gerou uma expectativa dentro de mim. E eu queria casar, ele me levou para ver aliança, toda bonitinha, toda feliz. E eu comecei a fazer enxoval. Eu já tinha um pouco de enxoval, eu comecei a fazer mais ainda, desesperado. Eu toda feliz, ele é o homem da minha vida. Ele tinha 10 anos a mais que eu tinha 17. Quando completou 18, ele começou a murchar. Ele viu que eu ia realmente querer casar com ele. E o trem pegou fogo, porque ele saiu da igreja e ele me deixou frustrada, ele me deixou arrebentada. Eu falei, Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Até que caiu a minha ficha e Deus veio e falou, não fui eu que fiz isso com você. Foi você que foi atrás dele, foi você que deu ouvido para ele e você não me perguntou nada. E você deixou ele te enganar. E assim eu quero falar para os jovens aqui, não engane, que é um pecado e você vai pagar. Lá em Tessalonicenses 4 fala que Deus vai castigar. E Deus me castigou, porque eu não dei ouvido a ele. Amém? Eu deixei ser enganada. E eu também me enganava, porque eu sabia que aquilo não era um namoro que Deus tinha permitido. E eu estava namorando errado. Não beijei, não fiz errado. Como eu contei para vocês, algumas vezes segurei na mão, abracei, tive certas impurezas em minha vida. Mas eu fui uma menina que me mantive. Só que ele me enganou e eu deixei ser enganada. E é um pecado, porque seja sim, sim e não, não. E eu quebrei a cara. Há um preço a pagar quando brincamos com o pecado. Precisamos ter decisão e olhar para Deus, não olhar para trás ou vivermos de cristão e estar tudo liberado. Deus nos quer por completo. Ele se entregou por completo. Amém? Deus quer você virgem, Deus quer você puro. Se você não é mais virgem, Deus quer a sua pureza. Deus quer o seu clamor aqui neste lugar, independente se não é ou é. Deus quer você por completo. Deus te quer em um casamento restaurado. Deus não te quer pagando com os mesmos erros que nossos pais pagam. Amém? Eu vejo o caminhar do meu pai e da minha mãe. É uma luta constante, irmão. É direto certas malignas contra o casamento deles dois. E eles são lá firmes e fortes.
E eu digo assim, eles têm capacidade física de aguentar isso. Será que você teria capacidade de aguentar uma vida de oração pelo seu marido ou pela sua mulher? Por quê? Porque eu vejo que a maioria dos jovens hoje em dia não conseguem ter uma vida de excelência no casamento quando eles erram. Eles não conseguem, porque se não orava antes, não vai orar agora. E dentro da igreja, Deus não perdoa o tempo de ignorância, porque nós não somos ignorantes a respeito disso, amém? Deus só perdoa aqueles que cometeram lá atrás errado e não sabiam realmente o que era estar dentro da igreja. E nós sabemos. E a terceira defraudação, eu já estou quase acabando, é a sedução. Aí você vai pegar um pouquinho, viu? Ela é usada literalmente por um espírito de manipulação e de sensualidade. A pessoa usa a sedução de forma a atrair o amor não correspondido. Eu já vi muitos casos com mulheres, mas eu sei que existe com homens, amém? Tem homens sedutores dentro da igreja. Mas isso cabe muito à mulher ser bastante sedutora. E a sedução, ela é um pecado, ele é um espírito de Jezabel inculcado dentro do coração, é um espírito de manipulação que a pessoa age. E às vezes não vemos que somos sedutores. Muitas vezes a gente não vê que a gente é sedutor. Por quê? Eu vou dar um exemplo muito forte que eu quero que vocês entendam. Celular, ele é uma forte cadeia de sedução. E a gente acha que não. Você pode estar vestida a mais decente dessa igreja e você pode estar seduzindo um cara. Você pode estar vestido mais elegante da igreja e você pode estar seduzindo a moça. Porque começa com uma conversinha aqui, uma engambelação ali, e um tchá-tchá-tchá, e aí a pessoa que não te quer acaba se encontrando em você. E eu falo, eu não tenho capacidade de manter uma postura de sedução. Porque se o cara se engambelar em mim, eu não sei o que fazer, eu não sei escapar dessa. Então eu não fico brincando de sedução, amém? Não fique brincando de sedução. Isso é muito perigoso, isso machuca o sentimento do outro. Porque às vezes você gera uma expectativa que você não quer. Na verdade, a sedução, ela é uma expectativa que ela não quer, ela só quer ter o controle no rapaz ou na moça. E começa o seguinte: o rapaz que é o sedutor, vou dar um pouco de exemplo. Ele começa com mensaginha e ele começa com presentinho. E a moça vai caindo e a moça vai indo. E esse tipo de pecado te leva a cair. É tendência a você cair. Não adianta, não tem como de fugir. E a moça começa com conversinha bíblica. Ai, o que está falando aí? Ai, não sei o que, vai indo. Eu tenho casos dentro da igreja que a moça está literalmente perdida. Porque ela engabelou 2 rapazes ao mesmo tempo e ela não consegue se livrar desse tipo de manipulação. E geralmente a pessoa sedutora, ela é mentirosa. Ela diz que não gosta do fulano, mas está conversando. E você vê que a pessoa tem um sentimento pela outra e a outra não é recíproca, mas está ali segurando. Eu estou segurando no colarzinho. Amém? E o rapaz também é tendencioso a isso. Às vezes ele não gosta, mas gosta de saber que a moça está gostando dele. E aí ele vai, ele é educado, ele é gentil, mas não quer nem saber de casamento com ela. Amém? E eu por várias vezes eu fiz isso. Só que eu fiz isso quando eu era mais nova. E eu sei que eu me arrebentei. Eu me arrebentei, porque os caras ficavam apaixonados e eu não sabia pra onde ir. E depois corta na primeira conversa, porque não tem uma pessoa aqui que não saiba quando o cara vai conversar com você que ele tá gostando de você. Principalmente as meninas. As meninas, elas têm a percepção muito fácil. Menina, eu não sei como é que eu não sou menina, mas menina tem percepção lógica. Se o cara começar com você, que ele nunca conversou nem pessoalmente, começar a conversar com você no telefone, você pode saber, o cara está apaixonado. E se você dá moral, você está sendo uma Jezabel dentro da igreja. E se você, cara, der moral, você está sendo uma Acabe dentro da igreja. Amém? Porque toda Jezabel tem uma Acabe.
Eu quero ler Apocalipse 2:20. Aleluia! Glória a Deus! No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei um tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, nos profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Amém? Amém. Então, o espírito de Jezabel vai fazer você pagar nos seus filhos. Você vai ver seus filhos frustrados em relacionamentos porque você vivia frustrando os sonhos dos outros. E mulher, ela é muito sedutora. Cuidado, moça, com a roupa que você usa, com o perfume que você usa. Lá na igreja eu estava contando com o pastor o que estava acontecendo lá na igreja. Até então, ela andava muito comigo. E ela dizia que gostava do meu irmão. E eu sempre disse que ela não gostava, que aquilo era um prazer ela querer dizer pro meu irmão que ela gostava dele, porque ele é o filho do pastor. E eu vi aquilo. E a gente não é besta. Mulher não é besta. Não é porque ele era meu irmão e eu tinha